Vocês estão procurando por mim? Podem parar. Me mataram. A Sete Quedas, para mim, representava, digamos assim, uma aproximação do homem para com o seu Criador, do homem para com a natureza. Uma vez próximo das Sete Quedas, chegou um senhor, um turista, velhinho, americano, mas falava português muito bem, falou para mim assim: escuta, você pode me dizer quem que foi o engenheiro que projetou todas essas maravilhas e construiu? Eu falei: foi Deus. Ele falou: realmente. Daí ele deu uma risada. Realmente você falou certo, né? Então, nos aproximávamos do nosso Criador, porque a gente via que era realmente belezas extremamente naturais, não tinha quase pouca interferência da mão do homem ali, a não ser as pontes que foram feitas para que a gente pudesse atravessar. Sete Quedas, era todo salto era muito lindo, sabe? Tudo está mesmo na mente da gente, no coração e... A gente tem saudade do negócio da queda que tinha, não é? Era bonito aquilo, né? Que caía aquela queda d'água. Eu achava bonito aquilo. Bom, Sete Quedas representava tudo, né? Porque a Sete Quedas é mais bonita, eu acho que é mais bonita do que as quedas de Foz do Iguaçu. Porque aqui falam Sete Quedas, mas são 14 quedas, com ponta e tudo. Eu tinha um colega lá que morava, bem dizer, morava, um índio, e ele falou: você conhece tudo isso daqui? Eu falei: eu conheço. Mas ele falou: você não conhece. Então me mostre. Aí eu fui descobrir outros lugares dentro da Sete Quedas, as cavernas, o jeito de pegar peixe na mão, assim, sabe? Porque geralmente o cara pesca com instrumento, mas ali dava para pegar peixe com a mão. Imagine a Sete Quedas, eu gostava demais, sabe? E gosto, porque ela não morreu, ela está aterrada, mas ela está ali. Uma certa época na biblioteca, eu folheando o Delta Laruse, me lembro como se fosse hoje, que Sete Quedas constava no Delta Laruse como sendo uma das 7 maravilhas do mundo, né? E mais tarde, quando eu cheguei aqui, digo: puxa, mas eu estou aqui numa das 7 maravilhas do mundo. Por ingrata intervenção de tecnocratas, aqui 7 visões. 7 esculturas de líquido perfil dissolvem-se entre cálculos computadorizados de um país que vai deixando de ser humano para tornar-se empresa gélida. Mais nada. Não, todo mundo perguntar, mas será que o governo vai acabar Sete Quedas dia? Não sei. Fazia dia, não sei. A população inteira já sentiu tristeza que iam perder o Sete Quedas, uma fonte de recursos para o lugar, né? E fizeram de tudo, reclamação, assinaram, baixo assinado, tudo, mas nada adiantou. O Sete Quedas foi perdido mesmo. E as Sete Quedas, de uma hora para outra, receberam atestado de óbito, né? Muito triste naquela época, e até hoje é. E de uma hora para outra, isso aqui desapareceu, foi inundado, conforme vocês sabem, pela Itaipu Binacional. Teve uns 20 anos aí de regime antidemocrático no país e foi programado pelos técnicos dentro desse regime político do país, foi programado assim para dar uma esquecida em Sete Quedas, foi se afogando o Guaíra lentamente até o afogamento propriamente dito, com a finalização da construção da barragem da hidrelétrica de Itaipu. Agora eu vou contar uma coisa que nem no livro eu não falei, porque ainda estavam no tempo de ditadura e coisas mais. E foi me passado isso, para mim e para meu marido, confidencialmente, por
um comandante lá de alto escalão, que isso aconteceu de acabar com as quedas por causa de negociatas, que entrava muito dinheiro do Banco Mundial. Então o Paraguai e o brasileiro entraram em acordo e levantaram a cota d'água. Com isso as quedas desapareceram, porque o primeiro programa que eu vi um mapa no estado de São Paulo, e o arquivo do estado de São Paulo vai provar isso, e eu, por uma negligência, quando me dei conta, já havia perdido essa folha, porque era para guardar, eu teria guardado. E então, não era para... Mas como entrava dinheiro, entrava muito dinheiro aqui, e era um desperdício, avião subindo, avião descendo, e os bolsos se enchendo, e lá no Paraguai e no Brasil, então levantaram a cota. Com o projeto Marcondes Ferraz, nós não teríamos essa quantidade de terras alagadas. Nós teríamos uma quantidade bem menor. Seriam usinas que seriam construídas ao longo do Rio Paraná, do Alto Paranazão, chamado Alto Paranazão, ou seja, aquele acima das 7 quedas, e também no Baixo Paranazão, ou seja, aquele abaixo das 7 quedas. Essa cadeia de usinas, esse complexo de usinas, iria produzir praticamente a mesma quantidade de Itaipu. E um custo, diga-se de passagem, um custo inferior ao custo de Itaipu. Os prefeitos das capitais não eram eleitos. Guaíra teve um prefeito durante 20 anos nomeado sempre pelo governo federal para abafar sempre e não deixar nunca a população se manifestar sobre a construção dessa barragem de Itaipu em Foz do Iguaçu. Quer dizer, eles seguraram o povo meio na baioneta, na força, era proibido abrir a boca, era proibido falar. Eles não pouparam porque, na minha opinião, Foz do Iguaçu politicamente era muito forte, porque muita gente perdeu terra, foram indenizados abaixo do preço e tiveram que sair porque a água estava chegando, não tinha como. Eles estavam com dinheiro, mas não tinham força, não tinham entidades, não tinha ninguém amparando juridicamente, ninguém amparando de forma nenhuma. Era simplesmente ou sai, pega o dinheiro porque a água amanhã chega aqui. O medo era maior que a vontade. Lutar foi lutado muito, foi procurado ser feito de tudo, mas o próprio mundo político, seja deputados estaduais, seja deputados federais, seja o governador, ninguém lutava pela defesa das 7 quedas. A própria imprensa não lutou pela defesa das 7 quedas. Bom, os royalties, na opinião de todos os guairenses, é um contrassenso, né? A cidade de Guaíra foi a que mais perdeu e a que menos ganha. Assim, Guaíra perdeu um patrimônio natural e a indenização que todo mundo sonhava, uma grande indenização, energia custou zero, na época se falava muito, e outros benefícios que o governo federal prometia, até hoje está na promessa. Estamos construindo o Brasil grande e patati, patatá. 7 quedas por nós passaram e não soubemos. Não soubemos amá-las. E todas 7 foram mortas. E todas 7 somem no ar. 7 fantasmas. 7 crimes dos vivos golpeando a vida, que nunca mais renascerá. E hoje a gente ficou sempre com aquela saudade profunda, muita saudade mesmo, porque Guaíra ficou afogado, ficou morto. Eu não gosto nem de olhar nas paisagens, assim, quando a gente tem, comentar, assim, né? A gente pensa, por que nós fomos ficar de braços cruzados, de boca fechada? Que eu acho que até hoje eu tenho certeza que não era preciso ter terminado a natureza que Deus colocou, né, com tanta maravilha, com tanta beleza, né, que hoje a gente só sente saudade mesmo, né? Ali próximo às quedas, para mim acompanhar o crescimento e conforme a água ia subindo, a gente ia vendo o afogamento das quedas, onde assim é uma imagem que o único erro que eu sei que eu cometi de não ter tirado fotografias de todo dia da mesma posição que eu
que eu ficava em cima de uma pedra. Quer dizer, é uma imagem dolorida, marcante na vida da gente, que eu consegui só captar com o meu olho, a minha mente. Isso aí está tudo na minha mente. Essa é a minha grande dor e o meu grande erro foi não ter fotografado todo dia que eu podia entrar lá, fotografar o nível da água subindo e afogando todas aquelas quedas. Aquilo foi uma coisa muito triste, dolorosa, a natureza sendo afogada pelo ser humano, pela mão do homem. A gente vivia assim, vamos dizer, num paraíso e não sabia, né? De repente, para o turismo, aquelas pessoas que vinham, não é, querendo admirar essa beleza, e então ficou aquele vazio da beleza das pessoas e o silêncio. Uma coisa que me gravou muito foi o silêncio, coisa que eu imaginava que ia fazer falta aquele passeio, aquela coisa, mas nunca que o próprio ruído da água ia fazer falta. Então, quando inundou, de repente parecia que isso aqui tinha virado um cemitério, porque era um silêncio mortal. Só esse barulho das quedas, onde é que nós estamos aqui, são 3, 4 quilômetros, aquilo era quando era prenúncio de chuva, assim, uma coisa assim, aquilo fazia uma barulheira, fazia um estrondo, assim, se escutava de longe, até na cidade se escutava as 7 quedas. Então, é muito difícil esquecer isso aí, né? E o coração jamais vai esquecer isso aí. Mas aqui parecia que a natureza estivesse chorando. Mas chovia. Teve mais um ano que foi uma coisa triste mesmo. Havia outros projetos, mas sempre prevaleceu e prevalecerá nesse mundo é a parte financeira, a parte econômica, a ganância que tem o mundo de pegar dinheiro de tudo que puder, não se importando em sacrificar uma beleza como as 7 quedas. Adeus, 7 quedas. Que saudade dos passeios tranquilos, de teu grito de guerra quando batia nas pedras. Perdoe-nos, 7 quedas. Não soubemos conservar a dádiva que a natureza nos deu. Adeus. O ronco das 7 quedas era igual ao barulho de um trem que nunca chegava. Canta, canta, cachoeira, teu derradeiro cantar. Canta, canta, cachoeira do interior do Paraná. Canta, canta, cachoeira, que vontade de chorar. Misturar as minhas lágrimas com as águas do lugar. Gente pra cá, dá uma tristeza, começa a brotar e a lembrar das belezas do lugar. E nós a nos favelar, os filhos nas ruas a esmolar, no peito a cachoeira do lugar. Canta, canta, cachoeira, teu derradeiro cantar. Canta, canta, cachoeira do interior do Paraná. Canta, canta, cachoeira, que vontade de chorar.
misturar as minhas lágrimas com as águas do